Olá, bom dia. São 6h02. O programa A Notícia de Frente começa agora. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Desânimo e decepção dos servidores sem a RGA de 2018. Vamos falar também sobre o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, que definiu, vai se afastar do governo por alguns dias em nome da saúde da primeira-dama Virgínia Mendes. Tudo isso e muito mais é a partir de agora. Então, bom dia para você, hoje com o Paulo Coelho aqui nesta bancada. Obrigada pela sua presença, pela sua participação especial, Paulo. Bom dia, Luciana. Bom dia a você também, caríssimo Haroldo, e a você, caríssimo Bom dia, Paulo. Telespectador. Foram me chamar, eu estou aqui, o que há? Com muita satisfação, diga-se de passagem, muito bom estar aqui, sempre aqui. Eu estou aqui para contribuir, para somar, e a gente vai ter aí uns dias bacanas, né, juntos, trabalhando em nome da boa notícia, da notícia de frente. É isso mesmo, um convite estendido ao Paulo Coelho, que muito bem não recusou, viu? Agradecemos aqui a sua participação especial. O Daniel Petingil logo estará conosco aqui novamente, está cuidando da saúde dele nesse momento, então vamos torcer para que ele possa se recuperar o mais breve possível e novamente estar aqui nesta composição conosco, né? Então, bom dia, professor Haroldo, seja muito bem-vindo. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia ao Paulo Coelho, jornalista, competente, responsável, amigo acima de tudo, né, Paulinho? Opa! Né? E bom dia a você que nos acompanha bem cedinho aqui no programa Notícia de Frente. Hoje é um dia quase especial, porque o dia especial está chegando, Paulinho, daqui a 2 dias, aniversário de mamãe. Oh, coisa boa! Mamãe que deve estar assistindo, né? E ela já fica ansiosa, igual criança. Aí ela fala assim, olha, eu não quero nada, eu não quero, por favor, eu tenho tudo, eu não quero nada. Eu acho interessante, sabe? Mas... Poliglota, mamãe que é poliglota, olha né? Só. Professora de piano, sabe? Né? E uma mãe espetacular. Sabe aquela mãe protetora o tempo todo, né? Imagino. Cuidando dos filhos, somos em 4. Logo né? você vê pelos filhos, né? É mãe daquela que eu falo assim, olha, eu saio de casa às 4h30, 5h da manhã para ir para vir para cá. Ela fala assim, olha, põe um casaco, porque senão você vai ficar doente. Não é legal isso? Qual é o nome dela mesmo? Leopoldina. Eu vou reiterar aqui, então, parabéns para a dona Leopoldina, filha única, mãe de 4 filhos, professora de piano, poliglota, mãe do Haroldo, culpada por isso. Ela é culpada. Eu tenho muito mais coisa de mamãe do que de papai. Geralmente os homens são assim. Essa coisa da comunicação. O Arruda vem dela? Não, vem de papai. Papai. Mamãe tem descendência alemã. E papai tem descendência judia. Eu sou fruto de um desentendimento, entendeu? Mas que deu certo, né? E papai é engenheiro, né? Muito racionalista, muito sério, muito íntegro, muito honesto. Papai muito, né? E mamãe é bem comunicação, assim, bem comunicativa, né? E eu puxei mais dela essa coisa da comunicação. Que bom, parabéns então, dona Leopoldina, que Deus continue conservando a senhora, viu? No seio familiar principalmente. Bom, gente, vamos com o programa porque temos muitas notícias aqui. Vou pedir, por favor, então, Paulo Coelho, faça as honras para a gente, traga a manchete, as outras notícias importantes do jornal A Gazeta que circulam em todo o estado de Mato Grosso. Claro, como não. E o jornal A Gazeta que acabou de completar 32 anos, não é? E olha só, aqui na capa você logo vê, acompanhe conosco aqui, né, Coité? Agressão diária e a professora nada fez. Isso é muito grave, gente. Vítima de racismo desmaia na escola após golpe mata-leão. Aquele famoso golpe mata-leão. Olha só aqui no lead, na cabeça. Na fala embargada da pequena CSS, 8 anos, ainda há os impactos dos 3 meses sofrendo bullying e agressões na Escola Estadual Leônidas Antero de Matos, no CPA 3, em Cuiabá. Todos os episódios, quase diários, relatados ao corpo escolar. No último, ela foi encurralada por outras 5 crianças no banheiro e agredida com o golpe mata-leão até desmaiar. As imagens gravadas ainda circulam pelas redes sociais e as agressões teriam como motivação o racismo, abre aspas aí, ó. Tudo que mais quero é que a professora acredite em mim, fecha aspas.
disse à menina que chegou a ouvir da professora que o problema era ela. Olha que absurdo, né, gente? E ainda aí você vê destaques na capa do Jornal Gazeta de hoje, isso que a nossa querida Luciana já mencionou, o governador se licencia para acompanhar aí a sua esposa, a primeira-dama. Aqui também, prédio histórico sucumbe com abandono. A Assembleia é pressionada, mas empurra a decisão, falando aí sobre o pagamento da RGA. Dia dos Namorados, data incentiva segmentos de alimentação e hotelaria. Esses e outros destaques você acompanha no jornal A Gazeta de hoje. Olha, matérias importantíssimas aí, Luciana. Todas, algumas vão fazer parte aqui integrante ao decorrer do programa, viu? A gente vai falar muito a respeito, mas de fato lamento aqui essa manchete, que triste, né? Hoje nós não podemos dizer que as pessoas não têm informações suficientes para se reconstruírem ou para formar uma sociedade melhor, né, professor? Mas infelizmente ali o racismo, a covardia, a falta de empatia, infelizmente se faz presente ainda. Temos uma geração em que boa parte dos adolescentes são completamente sem limites. Pois é. Absolutamente sem limites, porque foram criados fora deles, né? Dentro de casa, principalmente, porque a responsabilidade da formação não é só da escola, é principalmente dos pais. Muito bem, né? professor, porque os pais precisam entender, desculpa em fazer esse paralelo aí, porque os pais precisam entender que a escola leva o conhecimento, mas a educação, a disciplina, o respeito, são lições que têm que ser de responsabilidade dos pais, porque os pais não podem pegar o filho, professor, levar na escola e falar para o professor, olha, cuida do meu filho, ensina ele, cuida dele. Essa responsabilidade da educação também é da família, professor. Exatamente, Luciana. Há anos, né? Infelizmente, as últimas gerações que são completamente sem limites, ou boa parte dela não tem limite dentro de casa, por questões de formação educacional dentro de casa, ela acaba criando outros valores não condizentes para se viver em sociedade. Aí, imediatamente, ela cria, na sua formação, preconceitos. E esses preconceitos são desvelados em sala de aula. Se nós somarmos isso à questão das novas tecnologias de informação que acabaram tirando a autoridade do professor em sala de aula, tirando por quê, professor? Porque o aluno hoje ele vai munido de todas as informações, até mesmo muitas vezes com mais informações que o próprio professor. Olha que coisa interessante isso, né? Porque hoje a rede de computador, a internet, ela te dá uma condição enorme de você se informar onde você quiser de forma gratuita. Então o efeito surpresa da sala de aula que o professor tinha, que levava, que encantava o aluno, isso não existe mais. É por isso que os professores hoje, os alunos hoje acabam desrespeitando os professores em sala de aula por uma série de motivos e esse é um dos maiores deles, né? E é por isso também que nós temos hoje dentro da sala de aula muito mais alunos do que necessariamente estudantes, porque estudantes é aquele, subentende-se aquele que gosta de estudar, de entrar em contato com o conhecimento. Alunos são aqueles que apenas vão para a escola de aula para cumprir uma medida, para apenas acompanhar, né, por uma certa obrigação. E isso é muito ruim. O que a gente precisa daqui para frente, sobretudo, é valorizarmos cada vez mais os nossos professores, darmos condições para que eles realmente cumpram o papel de educador dentro da sala de aula, ter a participação dos pais, principalmente na formação dos filhos, repercutir profundamente os ensinamentos das escolas boas, professores bons, aqueles que levam o conhecimento, não aqueles professores que se inclinam a questões políticas, que aí é muito ruim, né? Apenas mostrar o conhecimento e, consequentemente, fazer com que os pais em casa possam reforçar essa formação dentro desse processo de educação transformadora. É isso, nada mais que isso. É muito ruim você ver, nessa altura do campeonato, uma professora ser agredida com um golpe desse de jiu-jitsu, o famoso mata-leão que asfixia, né? Agora, não fique desconfortável só com essa manchete por ser conta da manchete do jornal A Gazeta. Diariamente no Brasil nós temos situações infinitamente piores que não têm a mesma repercussão, né? Mas a gente precisa entender exatamente qual é o papel dos pais, o papel dos professores e principalmente a formação e o papel dos alunos e estudantes em sala de aula.
Obrigada, professor. Gente, olha só, agora a gente vai falar sobre uma novela aqui, uma outra novela, viu, Paulo, que não tem fim não, viu? Cada capítulo aí, um desdobramento diferente. Eu estou falando aqui da pré-candidata, talvez a mais famosa no momento, da qual a gente nem sabe ainda, professor, se de fato vai fazer parte desse processo eleitoral, né, das eleições 2022. Estou falando, gente, da tigresa VIP do PT. E você se pergunta, meu Deus, o que será agora, né? Do que vai ser esse novo episódio? Quem vai contar tudo pra gente ao vivo é o repórter José Porto. Olá, Porto. Bom dia para você, bom dia para sua equipe. Conta pra gente, querido. E aí, qual é o novo capítulo desta novela Tigresa do PT? De fato, ela é do PT, não é do PT, o partido aceitou, não aceitou? Conta pra gente, porque tem desdobramento judicial. Bom dia, Luciana, vocês da bancada e todo mundo que nos acompanha ao vivo aqui na Notícia de Frente. Todo dia é um capítulo novo dessa história, né? Da Esther Caroline, né? A tigresa VIP, que conseguiu se filiar ao Partido dos Trabalhadores do PT por força, naturalmente, de uma ação na Justiça, né? Só que agora, né? Depois que ela já tinha isso deferido, ela tentou sair pré-candidata, não conseguiu. Ainda no último domingo, né, o PT, com a federação da qual ele faz parte, rechaçou a possibilidade da tigresa VIP ser pré-candidata a deputada estadual, ela ficou de fora da lista. E agora o partido entrou com mais uma ação, dessa vez para suspender a filiação da Esther Caroline, como também suspender aí os efeitos de todas as ações dela que estão correndo na Justiça. Porque dessa forma, é claro, né, Esther ficaria fora do PT também. Não só de candidatura, Luciana, mas também quase que expulsa, né, rechaçada do próprio Partido dos Trabalhadores. E no caso aí o diretório alega uma série de questões, né, de que a tigresa não cumpriu, que ela mudou de endereço, por exemplo, sem comunicar ao partido, né? Ela começou uma filiação lá por Alta Floresta, caiu um Barão de Melgaço, agora naturalmente tem aí, né, estaria no diretório de Santo Antônio do Leveger. Tem todo um imbróglio nessa história, mas o que acontece? O partido entrou com essa ação para suspender a filiação, ou seja, não quer de fato Esther Tigresa, né, ou seja, a tigresa VIP, a Esther Caroline, no Partido dos Trabalhadores. A situação para ela ficou ainda mais complicada, no sentido que se a Justiça acatar essa ação, ela fica sem partido, porque até agora, no momento, ela está filiada ao PT. E claro que a assessoria jurídica, né, da Esther Caroline foi procurada sobre essa história e do pedido, né, que o PT fez, e os advogados dela disseram que não conhecem esta ação, que não foram comunicados ainda desta ação protocolada pelo PT pedindo a suspensão da sua filiação no partido, né? Não é mais candidatura, é a filiação. O PT não quer tigresa VIP nas suas fileiras, nem como filiada do partido, muito menos candidata. Essa é uma realidade. Vamos ver, né? Porque parece, né, que tudo indica, ela já vai aí também contestar na Justiça esse tipo de postura do próprio partido. Essa é a realidade toda, Luciana. Ou seja, vamos ver como é que fica essa história, porque agora, né, amanhã pode ter um novo capítulo, né, dessa novela da Tigresa VIP, né, a atriz de entretenimento adulto, né, a atriz pornô, que não conseguiu ser pré-candidata e agora está aí na mira para ser expulsa, ou seja, desfiliada, suspensa a sua filiação no Partido dos Trabalhadores, né? E, Luciana, só abrindo um pouquinho, nós estamos aqui na Avenida do CPA, né, Avenida Historiador Rubens de Mendonça. A gente está com bastante neblina, tá? Um clima ameno ainda, né, mas muita neblina aqui pela Avenida CPA. É bom até para o pessoal, né, que sai de casa agora tomar um pouco mais de cuidado, porque em alguns pontos da capital a neblina é muito forte, né, e atrapalha um pouco na questão do trânsito. Com certeza, Porto. Então tá bom, nós voltamos com você no estúdio, tá? Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Até já.
Obrigada pelas informações. Olha, amei ver esse clima, nem está aparecendo Cuiabá, né? Londres. Imaginei. Eu ia falar Gramado, professor, que ponto estava em Gramado, mas longe de Londres, já foi né? bem mais longe. É Copenhague. Né, ai, que delícia, Copenhague. Tá bom, viu, gente? Espera o sol ouvir isso aí que eles estão falando aqui, daqui a pouco ele acaba sai com a rachando, brincadeira. né? Não fala muito alto o sol, não, porque daqui a pouco ele reina aí soberano, é bom curtir um pouquinho, né? Um clima mais ameno. Bom, gente, falando ainda, né, sobre a Tigresa, VIP, não é do PT ainda? Não. Eu já disse aqui que, Paulo, pelo menos ela não tem muito orgulho, né? Porque, olha, muitos diriam, olha, quem não quer mais o Partido dos Trabalhadores agora sou eu. Porque se fosse de fato verdadeira a resposta do Partido dos Trabalhadores, que o problema da filiação dela era apenas de ordem administrativa, tudo já estaria resolvido, até porque ela tem já um parecer favorável da Justiça, né, para que o partido pudesse filiá-la. Isso não aconteceu e essa disputa segue acirrada ainda. Enfim, professor, o PT no momento, ele vem numa linha de enfraquecimento, pelo menos essa é a minha visão. Se a gente olhar aqui pelas questões estaduais, nós não temos nomes fortes nem para o Senado, nem para concorrer com o governador Mauro Mendes, se ele de fato for para a reeleição. E nacionalmente também tem um novo escândalo envolvendo o Partido dos Trabalhadores com o PSDB, diante de declarações pesadas do ex-presidente Lula. Lula, em uma declaração, disse o quê? O PSDB acabou. Olha só, como que Lula pode falar isso em um momento que ele tem como vice um ex-tucano, quem ajudou a fundar o partido, Alckmin. Professor, Porque isso mostra que o caminhar do Partido dos Trabalhadores nas eleições 2022, esse caminhar está carregado de polêmicas e de contradições. Eu já disse desde o começo, essa composição Lula e Alckmin é um grande fake news, gente. Pelo amor de Deus, como é que você a vida toda falou mal? O Lula a vida toda falou mal do Alckmin, o Alckmin a vida toda falou mal do Lula. É só você ir no YouTube que você vai ver o quanto que o Alckmin chamou o Lula de bandido. E de uma hora para outra junta com o bandido e tem uma proposta de salvação para o Brasil. Quer dizer, uma coisa só idiota para não entender uma situação como essa. Você está entendendo? Agora, com relação à Tigresa, é o seguinte, o que me chama mais atenção é assim, olha, Bianca Naldi. Quem é Bianca Naldi, professor? É uma atriz pornô famosa, né? Que é pré-candidata a deputada estadual no Rio de Janeiro pelo PTC, Partido Trabalhista Cristão. Antigo PTC, hoje é o Partido Agir, né? Qual a diferença dela para a Tigresa? Você me fala. Pois é, qual? Nenhuma, absolutamente. Pura hipocrisia. Pura hipocrisia. Tem uma condição socioeconômica diferente? Eu sei lá, eu acho que não, mas e qual a diferença disso, né? Quer dizer, sabe, o que né? Já disse e reforço, já que os partidos não cumprem o papel deles, de fazer o filtro necessário para colocar à disposição da sociedade pessoas com o mínimo de preparo para ser deputado federal, deputado estadual, senador e governador, paciência, qualquer um pode ser candidato nesse país, até cara que está condenado a 180 anos de prisão. E, infelizmente, muita gente não acaba se indignando com um sujeito desse. Então, é pura hipocrisia, não se sabe por que o PT faz isso. O PT, que é um partido que a vida toda, né, pelo menos do discurso, enche a boca para falar que está defendendo as minorias. Que minoria? Que minoria? Ela representa as minorias e deveria muito bem não ter polêmica nenhuma e ela ser candidata pelo PT. Simples assim, tá entendendo? Mas são coisas da política, né? Exato. Eu estou fazendo esse traçado, professor, eu estou fazendo esse traçado porque, para a gente entender essa novela, ou seja, não é só uma questão aqui de Mato Grosso, viu, Paulo? O PT, em algumas regiões, tem, de fato, trazido polêmicas para si. Não sei se, de alguma forma, é para ficar, de fato, com a ventilação do nome do partido ou para tentar fortalecimento de alguns nomes, mas, em alguns momentos, acaba gerando enfraquecimento. Você tem uma visão diferente? Eu tenho uma visão que essa novela, aliás, que novela, hein? Que novela. Parece até nome, tem até nome de novela, professor. Tem uma música do Caetano que chama-se Tigresa, do Caetano Veloso, chama-se Tigresa. Diz assim, uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel. É mais ou menos isso que a gente está vendo. Agora, o que o nosso glorioso Partido dos Trabalhadores tem feito nesses últimos dias em relação a essa novela aí é coisa vergonhosa. Vergonhosa. Aí vem
apontar dedo para misoginia, para machismo e um monte de coisa. E aí fica o alerta aos dirigentes, senhor Valdir Barranco, o senhor candidato, pré-candidato aí a deputado, a reeleição, né, deputado estadual, e não sei se o senhor está com receio de concorrência ou coisa do tipo. O senhor Lúdio Cabral, é hora de se manifestar também. Essa é uma pauta do PT, é uma mulher que está ali, é legítimo pleito dela, é incoerência da parte do seu partido, da parte especialmente do Partido dos Trabalhadores / Estado de Mato Grosso. Eu acho que não vai dar em nada, eles não vão abrir mão, nem por pressão popular. Ela não tem tempo mais, segundo as informações que eu tenho, acho que não tem mais tempo de mudar para um outro partido. Eu queria até checar isso depois aí, porque parece que a data última foi 1º de abril, mas de qualquer forma, e outra coisa, se ela consegue reverter isso, já tem um sinal da justiça, se ela consegue reverter isso e se candidata, meu caro, sabe aquela história do voto de protesto? Então, avalanche de voto. E aí já viu, não é? Então é legítimo, é uma sacanagem que o Partido dos Trabalhadores, se é que você me entende, né? Uma sacanagem para ser pertinente aí, que estão fazendo com a Tigresa. Em relação ao Partido dos Trabalhadores, isso que a Luciana mencionou aqui, e o caríssimo professor disse sobre os dois, né, o PT e PSDB, Lula e Alckmin, a fake news, a união deles é uma fake news, o Lula já é uma fake news, né, porque tem todo esse contexto aí que o colocou no páreo de novo, não como limpo. Ele não foi inocentado, ele foi descondenado até esse momento aí, mas essa é uma outra questão. Só para fazer uma contextualização do que está acontecendo, do que envolve esse partido aí, que fala uma coisa e arrota outra. Então, é uma sacanagem que estão fazendo com a Tigresa. Exatamente. Só para a gente tentar finalizar essa contextualização aqui, porque eu disse que houve uma grande polêmica envolvendo o Lula com a questão do PSDB, é que no Rio Grande do Sul, diante de um encontro, ele disse o seguinte, que o Brasil era mais feliz, ele já disse isso, que o Brasil era mais feliz quando a disputa, quando a polarização acontecia entre o Partido dos Trabalhadores e o PSDB. Ok, vivemos isso várias vezes. O PSDB, inúmeras vezes, assumiu a presidência da República, vamos lembrar aqui de FHC, professor. Mas depois, agora, que o Lula conseguiu colocar a Alckmin, um tucano, para ser o vice, ele declarou ainda no Rio Grande do Sul que o PSDB era um partido, professor, morto, acabado. E aí o PSDB reagiu no Twitter. Se a gente já tiver aqui essa declaração do próprio partido que colocou nessa ferramenta social, o que se entende, né, dessa declaração do Lula, a gente pode acompanhar agora. Já temos aí na tela o Twitter do PSDB oficial em resposta a essa avaliação, esse comentário do ex-presidente Lula, que deflagrou essa nova crise aí entre os partidos. Olha só, o PSDB colocou lá: não adianta querer reescrever a história. Foram anos de PT, Lula e Dilma semeando ódio, perseguindo adversários, dividindo a sociedade e montando uma máquina de mentiras, hoje chamadas de fake news. Olha lá, aí tem a foto de Lula e de Alckmin com um ex-tucano. Mais abaixo tem outras declarações ainda do PSDB que ficou, claro, inflamado com o discurso do ex-presidente Lula em relação ao que ele disse sobre o PSDB, viu? Eles vão continuar caindo em contradição o tempo todo. O problema do Lula, né? Porque é um fake news, Luciano. É um fake news, uma grande mentira. Você está entendendo? Eles se juntaram, duas mentiras se juntaram para formar uma só, como uma proposta fake news para o Brasil. Essa é a leitura que eu tenho exatamente com relação a isso. Abandonaram todos os seus valores e princípios, poder pelo poder, apenas para fazer o enfrentamento numa possível segunda proposta, fake news para a candidatura à presidência da República nesse país. Exatamente isso. Uma pessoa que sempre condenou, eles sempre não se misturaram a vida toda, se xingaram a vida toda, tem inúmeros discursos nesse sentido, tá? E hoje se unem com um discurso completamente fora de nenhuma condição moral e ética para que realmente pudesse ser proposta à sociedade brasileira com uma certa consistência lógica.
estão tentando atropelar e acreditar que o povo brasileiro não tem memória, ou melhor, tem memória curta, né? E nós não temos memória curta, nós sabemos exatamente quem é Alckmin e exatamente quem é Luiz Inácio Lula da Silva. O problema do ex-presidente Lula é que ele, por si só, acaba se inviabilizando. Não há marqueteiro que dê jeito. Cada vez que ele abre a boca, em qualquer canto, ele se auto-prejudica. Ora contra o aborto, ora defendendo defendendo o menor que pratica crime. É isso. Então ele está com 189% de intenção de votos aí, está liderando, ganha no primeiro, talvez até antes. Gente, olha só, vamos mudar de assunto, tem muito ainda aqui na edição de hoje, está carregada, hein? E eu já vou deixar a dica, o WhatsApp fica aí na tela para você ampliar o momento de interatividade aqui conosco. E agora vamos para um outro tema, professor, com muita atenção, Paulo. Ontem lá na Assembleia Legislativa, estou falando aqui daquele decreto legislativo que poderia conceder à RGA, a revisão geral anual, de 4,19% para os servidores daqui de Mato Grosso. A galeria, professor, ficou lotada de servidores, o Fórum Sindical, em especial o Sindicato dos Professores, o Sindicato da Saúde. Nós temos imagens aí de como foi essa grande e intensa movimentação lá na Assembleia Legislativa, porque havia uma grande expectativa de que os servidores iriam conseguir, de fato, derrubar, Paulo, com um parecer do Tribunal de Contas do Estado, um acórdão que travou ali a concessão da RGA. A gente vê bexigas roxas, o roxo é do sindicato, do Cisma, porque eles disseram o seguinte, olha, o roxo significa o arroxo salarial. A galeria aí, antes da votação, porque nem teve votação, houve pedido de vista, eles engrossaram os discursos, dizendo que o governador Mauro Mendes é insensível, assim como os deputados que fizeram de tudo para frear a votação, já que não teve votação. Vou reforçar aqui que o líder do governo lá na Assembleia Legislativa, o deputado Dilmar Dal Bosco, que já começou com o discurso de que iria pedir vista. O que é vista? Vista é a suspensão, é a retirada do projeto para que os deputados pudessem discutir mais em outras sessões. E aí o clamor, o desespero, a revolta se fez presente. Outros deputados, claro, tentaram interceder, dizendo o seguinte, viu, Paulo? O Lúdio Cabral, o delegado Claudinei, por exemplo, Valdir Barranco, questionaram como assim pedir vista de um decreto legislativo que está tramitando há 3 semanas. Isso não caracteriza regime de urgência urgentíssima, um projeto que já foi engavetado por pressão, talvez, do próprio Tribunal de Contas, por pressão do próprio governo de Mato Grosso. Mas, enfim, o que prevaleceu, de fato, foi o pedido de vista apresentado pelo deputado Dilmar Dal Bosco. O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, disse o seguinte, olha, eu vou fazer aquilo que for pertinente ao regimento interno da Assembleia Legislativa. Vou ser legalista. Se for possível conceder, sim, ao pedido de vista, é o que eu vou fazer. E foi exatamente isso que ele fez. Agora, para descontentamento e decepção dos sindicalistas, vamos ouvir então as declarações de 2 sindicalistas a respeito do que aconteceu lá na Assembleia Legislativa. Vamos conferir juntos então. Nós estamos extremamente decepcionados com esta Casa de Leis. Nós percebemos, assim, de forma inequívoca, uma manobra por parte do governo. Nós não estamos pedindo nada mais do que justiça. Justiça para com os trabalhadores que constroem esse Estado. Nós já sabemos que o governo tem caixa suficiente, 1 ponto percentual apenas, que os 4,19% impactariam na receita do Estado de Mato Grosso. Isso é nada, isso é nada. Senhor governador, por favor, nos atenda a categoria que faz desse Estado um grande Estado. Nós não vamos desistir, nós vamos em frente e a luta está apenas começando. Por que ele não colocou esse projeto lá na quarta-feira passada? Aí o Dilmar pediu a vista do processo, que eu acho que também para mim foi uma falta muito de respeito com o servidor, né? Por que ele pegou? Vai trazer de volta, nós temos direito, isso aí é um dever da Assembleia
votar esse decreto legislativo. Agora, você vai aprovar ou não, precisa de coragem, colocar a cara a tapa, que o servidor merece que derrube esse decreto legislativo, porque como o deputado Lula falou, lá não é poder, lá é um órgão consultivo e orientativo, né? Agora, coloca para votar. Então, o servidor público está em uma defasagem muito grande no salário e esse dinheiro que está em caixa do governo é tudo nosso, que deixou de pagar para a gente. E não é aumento de salário, é apenas uma recomposição. De 2018 para cá, quanto que já subiu essa inflação? Ele fica arrotando grosso aí que, desculpa pela palavra, que pagou 7%. Só a inflação do ano passado foi quase 12%. Então tem uma defasagem de quase 5% aí. Agora, mais esse 4,19%, se colocar isso tudo na folha de pagamento, de 36% vai para 40%, nós ainda temos um espaço de quase 19% para colocar. Olha só, gente, qual o impacto financeiro? Porque falamos aqui só em percentuais, né, professor? 4,19%, mas o deputado Lúdio Cabral fez as contas, viu? Ele apresentou que o impacto ao governo de Mato Grosso seria de 300 milhões de reais. Portanto, segundo o próprio deputado, um valor muito aquém daquilo que o governo de Mato Grosso poderia estar chorando para pagar aos servidores, viu, professor? Com 15% de capacidade de investimento, né, em cima da receita do Estado, realmente o valor é pequeno. Mas esse impacto orçamentário poderia ter sido estudado, refletido lá atrás, pela própria Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, que hoje, de certa forma, ensaia um bloqueio, uma não possibilidade de se dar o reajuste aos servidores públicos. A verdade é o seguinte, os deputados estão pisando em ovos, né? Estão sob pressão, estão pisando em ovos, estão apenas ensaiando. Eu acredito e reforço a minha tese de que realmente o reajuste será dado até porque é direito do servidor e nós estamos em ano de eleição. Então, provavelmente, nenhum deputado vai querer se desgastar, sobretudo com a população, com relação a um tema bastante delicado e volto a ressaltar, né? Que não deveria ter nenhum tipo de polêmica, porque foi aprovado pelos próprios deputados em gestões passadas, né? E é lei, é direito do servidor. Se não fosse direito do servidor, tudo bem, caberia algum tipo de debate, né? Mas outro ponto importante também, deixar bem clara a posição do governo do Estado, do próprio secretário de Fazenda, Rogério Galo, que são absolutamente contra. Ex-secretário né? de Fazenda. Ex-secretário de Fazenda, né? Casa Civil hoje. Isso, Casa Civil. Obrigado, Paulo. São claramente contra essa questão do reajuste, né? Mas eu acredito que no andar da carruagem, né, como desdobramento de tudo isso, nós teremos esse reajuste aprovado. Olha só, Paulo, por enquanto ainda não acabou essa discussão, né? Diante do pedido de vista, na próxima semana, na próxima quarta-feira, tudo de novo, todo esse cenário vai se repetir e mais, viu? Vou acreditar aqui com mais pressão ainda. E o próprio deputado do PT, Lúdio Cabral, reforçou isso. Ele disse, gente, não é uma estratégia inteligente do governo ficar travando, ficar segurando, porque a cada nova sessão tem mais desgaste, tem mais pressão, ela aumenta. Vamos votar hoje, então, esse decreto legislativo. Se o governo entender que ele pode buscar caminhos judiciais, que ele o faça, mas a Assembleia Legislativa precisa dar a sua resposta. Mas esse discurso não adiantou, não convenceu a base governista e o presidente da Assembleia, então, vai realizar a sessão novamente com o decreto na próxima semana. E aí, Paulo, olha só, para a gente entender melhor, então. O deputado Lúdio Cabral pediu a convocação do secretário-chefe da Casa Civil, Rogério Galo, e também o de Planejamento. Mas a convocação ela não foi aceita, tá? Ela foi modificada de convocação. O presidente da Assembleia colocou como convite, ou seja, os dois representantes do Estado poderão ir ou não. Mas o bom senso, na minha opinião, diria o seguinte, Galo, governo do Estado de Mato Grosso, vai lá, conversa com os deputados, que são os representantes diretos mais legítimos da sociedade. O professor Haroldo falou um negócio aqui, eu concordo, só que não pode se pensar nesse fator político. Ano eleitoral, ano político, não sei o quê. Isso é verdade, crua e nua e crua, que tem esse empecilho aí. Ninguém está achando... quando eu falo neguinho, eu estou falando com nada de... Já falamos de racismo aqui.
alguém fala assim, mas é porque ano eleitoral, não sei o quê. Não, tem sim, tem esse fator. Agora, o mais importante é que é direito. Eles têm direito da revisão geral anual. E aí estão lutando pelo que é direito adquirido. E aí tem esse fator também, que é importante, que o governo poderia alegar, não tem dinheiro em caixa. Como não tem dinheiro em caixa? Tem muito. Paulo, como é que você sabe? Pelas informações oficiais que a gente obtém, não é? Graças a Deus, o governo está bem, obrigado, muito bem nesse aspecto aí. Então, o diálogo tem que se esgotar, tem que trazer à mesa todas as partes, tem que aceitar ir lá, não precisa nem ser convocado, convidado, vai lá, vou lá, vamos conversar, vem aqui, vem aqui. Agora, que ganhou um contexto político, ganhou. Esse ano aqui é um ano preponderante para as decisões aí, é um ano que vai definir muita coisa. Eu já vi deputado aqui do estado de Mato Grosso, deputado estadual, se eleger prefeito de capital, no caso da capital, principalmente por conta desse apoio dos servidores, por conta de situações envolvendo já a RGA. Vocês sabem de quem eu estou falando? Então, é importante, independente se Mauro Mendes vai ser candidato à reeleição ou não, essa é uma novela chata, enjoada, pior do que as mexicanas, tem que ser resolvidas. Tem dinheiro? Tem dinheiro. É direito? É direito. Chega, flexibiliza, puxa para cá, puxa para lá, chega num bom termo. Quanto ao pedido de vistas, é legítimo e o Botelho fez certo, né? Daqui a pouco vai ser representada, vai ser devolvida a matéria. Também é legítimo se alguém pedir de novo vistas. Não adianta querer vencer no cansaço os servidores, porque eles vão estar lá lotando a galeria a cada vez que houver suspensão. Olha só, o tempo aqui avançou, Paulo e professor, mas nós temos aqui respostas já, tanto do secretário-chefe da Casa Civil, como também até mesmo do secretário Alan Porto, porque ele é da educação e quem engrossa aí os discursos são principalmente os representantes da educação. E tem muitas mensagens sobre esse tema, então agora eu vou para um intervalo e já voltamos com as respostas desses dois gestores importantes do governo de Mato Grosso com esse assunto super polêmico, a revisão geral anual, viu? São 6h39, ficamos agora com imagens da Avenida Historiador Rubens de Mendonça, um cenário atípico aqui para Cuiabá, bem pertinho ali da Avenida Mato Grosso. Friozinho chegando, gente. Voltamos em instantes.